Nessa aula vamos falar sobre liquidez. À primeira vista pode ser que esse conteúdo ele fique um pouco complexo para vocês. Meu Instagram vai estar aqui abaixo e eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida de vocês, ok? Mas de antemão já vou adiantar a receita do bolo para vocês. A visualização e a prática do conteúdo ensinado aqui é a chave para a virada de chave de vocês, ok? Então, se esforcem, pessoal, em fazerem uma boa análise e aplicarem rigorosamente o que eu passo aqui. Esse conteúdo ele vai passar por atualizações, então não se preocupa muito em ficar decorando tudo, apenas o necessário. Qual é esse necessário, Marcos? Vocês verão em pequenos vídeos curtos que eu vou estar explicando sobre as minhas operações, sobre o que eu analisei, sobre qual foi a minha interpretação gráfica que me fez pegar aquela operação. Nesse momento, a gente vai falar sobre liquidez. É o conceito que rege, tá? O movimento de alta no mercado, tá? Que o mercado, por quê? Porque o mercado ele sobe com a ajuda do dinheiro institucional e ele cai pela falta do dinheiro institucional, ok? Então vamos lá. Eu vou explicar aqui de uma forma, tá? A captura de liquidez nada mais é do que pessoas perdendo dinheiro e outras pessoas usufruindo dessa perda, tá? Se, pessoal, olha só, eu tenho dois pontos parelhos aqui, ó, tá? Só para não vou começar, eu vou começar basicamente por aqui, mas depois eu volto para esse ponto. Não vou detalhar tanto, tá? Ó, vocês entendem que esses dois pontos parelhos aqui, eles formam um suporte lá do conceito de suporte e resistência. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Pois bem, eu tenho aqui, quando ele faz esse rompimento, ó, eu tenho aqui um rompimento. Quando ele faz esse rompimento, a gente não pega uma venda. Quando ele volta nesse nível de preço, tá? Então ele rompeu, ele voltou, tá? Rompeu, voltou, não estaria vendido. Eu não abriria uma ordem vendida exatamente nessa posição aqui. Vamos supor que eu esteja protegendo o topinho dessa vela aqui, ó. Tá? Esse topinho aqui, ó, porque ele caiu, corrigiu, caiu novamente, tá? E eu quero que o mercado ele caia, tá? E olha só o que acontece. O mercado ele até cai, tá? Ele cai aqui. E quando eu pego a minha ordem exatamente no ponto de pullback, ele vem aqui e me tira da negociação. Ó, porque ele cruza para cima. Quando eu tiver, ó, quando eu abrir uma posição, o início dessa faixa vermelha, uma posição vendida, o início dessa faixa vermelha é o meu início da minha negociação. A partir do momento que o preço ele sai desse ponto e rompe essa faixa vermelha, eu perdi meu dinheiro, tá? Eu perdi o meu dinheiro aqui, ok? Então ele não pode perder. Aqui houve o que? Uma captura de liquidez. Esse movimento aqui foi uma indução para as pessoas fazerem vendas. O institucional ele vai capturar esse dinheiro aqui, vai cair novamente para que ele possa comprar a mais barato possível, tá? Porque aqui, vamos supor que ele estava comprando a 50 centavos e aí ele deixou o preço mais lá embaixo para poder comprar a 20, 30 centavos, tá? E depois ele entrega a alta e não a baixa, através desses dois pontos iguais, tá? E ele funciona também na alta. Olha só na alta aqui, ó. O mercado, quando ele rompe, tá? O mesmo cenário aqui, pessoal, o mesmo cenário, tá? Quando ele rompe para cima, a gente não pegaria, tá? Ele rompeu para cima e não pegaria no ponto de pullback na volta dele para ele continuar o movimento dele de alta, tá? Vamos supor que a gente estaria protegendo esse fundo aqui, ó, mesmo, ó, tá? Que é o fundo mais perto que a gente tem. A venda não estaria, ó, ele rompeu, tá? Ó.
Ele fez o rompimento aqui nessas velas verdes e nessa vela vermelha, tá? Que seria exatamente nosso ponto de pullback aqui na extremidade alta da resistência. A gente faria o que? Uma compra quando ele voltasse aqui, voltasse no ponto quebrado. Lembram? Tá? Pois bem, o mercado ele não volta a subir, e sim a cair, ok? E aqui a gente perde nosso dinheiro com esse rompimentozinho aqui, tá? Então o mercado ele sempre vai estar em busca do dinheiro para subir ou para cair. Mas Marcos, como assim? Como assim essa lei funciona? Pessoal, é simples. A gente tem um viés e a gente tem que estar de olho nele. A gente tem um princípio e tem que estar seguindo ele, ok? Tudo que foi explicado lá atrás sobre suporte, resistência, LTA, LTB, flâmula, tudo, se você for operar da forma com que você aprendeu, da forma que eu ensinei, tá? Da forma bruta, vocês não vão conseguir ganhar dinheiro. Vocês só vão conseguir ganhar dinheiro aplicando as técnicas de Smart Money Concept juntamente com a estrutura na qual vocês aprenderam. Eu vou estar ensinando tudo para vocês nas próximas videoaulas de como você vai validar uma estrutura de suporte à resistência de LTA e LTB, ok? Com um simples gatilho. Se não funcionar, se não encaixar aquele gatilho de SMC, tá? Que vai ser o que? O change of character, tá? Que é a mudança de caráter. Vocês não vão pegar negociação, tá? Então nesse caso aqui, ó, a resistência não funcionou, o suporte não funcionou. Por quê? Porque ele capturou a liquidez. Isso é captura de liquidez, tá? Olha só. Em uma tendência de alta, pessoal, a gente aprendeu ali sobre suporte e resistência. Em uma tendência de alta, aonde está a maior parte da liquidez? Está nos fundos. Por quê? Porque é nos fundos que as pessoas se posicionam para compra, para seguir um movimento de compra, tá? E olha só. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Beleza. Todos esses fundos aqui que eu marquei, eles renovaram uma estrutura, tá? Olha só. Ele subiu até aqui, depois ele caiu. Depois desse ponto ele subiu novamente. Depois ele caiu. E veio fractalizando tudo, tá? Ó, subiu. Depois caiu. Depois ele subiu novamente. Depois ele caiu. Ok? Só que sempre quando ele vai subir, tá? Olha só, presta muita atenção. Sempre quando ele vai subir para quebrar uma estrutura, que no caso ele tem que quebrar os topos, tá? Ele sempre limpa a liquidez antes de quem está comprado, tá? Então nessa correçãozinha as pessoas tudo se posicionam para compras aqui e o mercado sobe, tá? Ele sobe. Quando ele faz essa quebra, aqui as pessoas se posicionam para compras aqui, ó. Ó, vou até montar uma posição, ó. Por quê? Porque é um ponto de pullback, pessoal, tá? As pessoas pegam no pullback aqui, protegendo esse fundinho aqui, ó, e visando uma alta do preço. E olha só o que acontece, o mercado ele sobe, faz a quebra, as pessoas entram compradas na operação, o institucional vem aqui, toma esse dinheiro das pessoas e depois se entrega a alta. Olha só aqui, ó. Ó. Exatamente aqui nesse ponto, deixa eu dar uma diminuída nisso aqui. Ó, exatamente esse pavio aqui, até que não teve aqui tão visível, tá? Eu tô no tempo gráfico de 15 minutos, tá? Então olha só, exatamente nesse ponto aqui, ó, eu tenho liquidez, que o mercado ele toma essa liquidez aqui e depois vem aqui e faz o rompimento, ok? Aqui embaixo também, ó, eu tenho liquidez, ok? Então o mercado ele vem sempre tomando liquidez, olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. O mercado ele cria liquidez aqui, ó, induzindo as pessoas a comprarem, porque ele sobe aqui uma sequência de velas verdes, as pessoas vão começar a fazer o quê? O mercado vai continuar a subir, vai continuar a subir. E o que acontece? As pessoas começam a comprar, protegem esse fundo aqui, que é o que? Proteger o fundo, pessoal.
Proteger o fundo é entrar na operação aqui em cima e vão deixar até aqui embaixo. Ó. Se o mercado chegar aqui embaixo, elas perdem os 100 reais que elas colocaram na operação, elas perdem os 200 reais, os 50 reais que elas colocaram na operação, para depois o mercado ele seguir o seu movimento de alta, tá? Então o mercado ele, primeiro ele toma o dinheiro das pessoas aqui, tá? Do varejista, das pessoas varejistas, as pessoas que não têm muito conhecimento, tá? E depois entregam a alta que as pessoas estavam visando acontecer. As pessoas até ficam certas no movimento que acontece, tá? Porém, elas perdem dinheiro. Agora, na mesma tendência, pessoal, nesta mesma tendência, há criação de liquidez para vendas, tá? Por quê? Porque olha só, quando o mercado, tá? Deixa eu estar excluindo isso aqui, ó. Quando o mercado ele cria esse cenário aqui, ó, de 2 pontos para ele lá em cima, que nem eu já havia explicado ali, é uma resistência, ok? Ele quebra aqui, então, nesse ponto ele está fazendo o quê? Ó. Nesse ponto ele tomou o dinheiro das pessoas que estavam compradas, tá? As pessoas compraram aqui, ele veio aqui, tomou o dinheiro, ok? Quando há o rompimento desse fundo aqui, o que as pessoas acreditam que vai acontecer? Que o mercado vai cair, ok? Então nesse ponto aqui, ó, exatamente quando ele rompe, ele volta para um teste, ok? As pessoas abrem o que é uma posição vendida, protegendo o topo lá em cima. E olha só o que acontece, o mercado ele sobe. Então quem vendeu aqui nessa região perdeu dinheiro, tá? E quem comprou aqui nessa região, ó, perdão. Quem vendeu aqui nessa região perdeu dinheiro e quem comprou aqui nessa região também perdeu dinheiro, tá? Mas Marcos, como a gente vai saber se vai subir ou se vai descer? Através do Trend of Carter, tá? Que vai ser num tempo gráfico menor que a gente vai analisar. Vai ter uma videoaula específica para vocês saberem disso. Nesse momento é sobre liquidez, tá? Então o mercado ele captura a liquidez aqui, ele pega o combustível necessário para ele largar o preço lá em cima. Aí o mercado ele sobe, depois as pessoas perderam até o que não tinha aqui, tanto na venda quanto na compra, e depois o mercado faz o que? Lateraliza. E faz o que? Uma estagnação do preço aqui. Faz a lateralização. Após essa lateralização acontecer, o que o mercado faz? Novamente o rompimento para baixo. As pessoas começam a pensar assim, ó, já perdi dinheiro aqui nessa venda, acredito que a venda vai vir aqui agora. E vendem novamente e o mercado sobe. Aí perde dinheiro de novo. E quem vendeu aqui em cima perde dinheiro com essa compra. Tá? Então se você não tiver do lado certo do mercado, vocês vão sempre perder dinheiro. Sempre vão perder dinheiro, ok? Então são esses dois tipos aqui, ó, de liquidez, três tipos, tá? Na lateralização, foi o que eu expliquei para vocês aqui de início, tá? Aqui também tem lateralização em uma tendência de alta e em uma tendência de baixa, tá? Olha só na tendência de baixa que acontece, ó. Tá? Tendência de baixa, o que a gente precisa? De topos mais baixos que os anteriores, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só, aqui vem ter um topo. Aqui a gente tem um outro topo. Aqui a gente tem outro topo. Tá? E todos esses topos, pessoal, eles renovaram fundos, ó. Ele forma esse topo e rompe esse fundo. Tá? Depois ele romper esse topo, esse fundo aqui, ele até cai aqui, mas o topo mais expressivo é esse aqui. Ele rompe esse fundo aqui, tá? Esse topo ele rompe esse fundo aqui, ok? Mas aqui tá tudo certo, até que tá caindo. Só que o movimento aqui no meio que importa, ó, é o que acontece desse ponto A até esse ponto B, até ele fazer esse rompimento. É aqui que as pessoas perdem dinheiro. Olha só, todos esses pontos parelhos aqui, ó.
Não aconteceu o rompimento para cima? E vocês não aprenderam no suporte, na resistência, que quando rompe uma resistência para cima, vocês seguem esse fluxo? Vocês pegam em um ponto de pullback aqui, vocês não aprenderam sobre o pullback? Pois bem, você em um movimento aqui de baixa, tá? O que acontece? As pessoas vão, quando rompe para cima, as pessoas vão entrar fazendo o quê? Tudo comprada, tá? Elas vão entrar protegendo esses fundos aqui, ó, tá? Dizendo que daqui o mercado não passa, porque obviamente se tivesse certa essa análise ele não deveria passar, tá? O que acontece? As pessoas entram exatamente nesse ponto aqui, arriscando R$100 e perde R$100. O mercado vai lá e bum, despeja, tá? E assim sucessivamente ele vem acontecendo, ó. Ele sempre vai acontecer isso, sempre, ó. Seja quem está vendido nesse ponto perde dinheiro. Quem está vendido nesse ponto perde dinheiro. Quem está vendido nesse ponto perde dinheiro. Com certeza tem um pavio aqui. Ok? E sempre quando vai rompendo esses pontos aqui, as pessoas vão fazendo o quê? Vão taxando compras no meio da tendência. Tá? Então quem vendeu aqui nesse movimento perde dinheiro com essa compra. E quem comprou no meio desse movimento de alta perde dinheiro nesta venda. Ok? Porém, tem um gatilho que a gente poderia ter antecipado esta venda aqui, exatamente aqui, ó, porque aqui sim, tá? A gente sempre vai trabalhar após a captura da liquidez, ou seja, a gente dificilmente vai ser a liquidez, tá? Então, olha só, a gente teria uma oportunidade de venda exatamente aqui, ó. Aqui, ó. Essa vela vermelha aqui, ó, tá, pessoal? Ó, onde que seria o nosso ponto aqui para a gente fazer uma venda? Seria exatamente aqui, tá? Bateu no teste aqui, protegia esse topo lá em cima, aí sim surfaria o movimento para ele vir renovar esse fundo aqui, ó. Operação de praticamente 3 vezes o risco, tá? Vou puxar para 3 vezes o risco, tá? Então você precisa ter o conhecimento correto para identificar isso. A gente viu aqui a liquidez, tá? De baixa, liquidez de alta e liquidez lateral, ok? Porém, a gente também tem liquidez em um movimento em uma linha de tendência, tá? Numa LTA e numa LTB. O mercado ele utiliza de tudo a favor dele. Então olha só, o mercado aqui está subindo. E o que acontece quando ele rompe uma LTB, uma LTA? As pessoas entram a favor do pullback nesse ponto. Tá? O mercado até dá uma descidinha e volta a subir. Deixa eu dar aqui. Tá? Ele pega e volta. Deixa eu fazer aqui assim. Deixa eu dar uma subidinha aqui. E bom, era isso, tá, pessoal? Tinha travado aqui o gravador. Voltou agora para vocês, eu acho que não dá nada, né? Mas o conteúdo era esse, tá? Então, liquidez, tá? O conceito do que é liquidez, ok? E não se preocupe, pessoal, vai ter bem mais conteúdo, vai ser bem extenso, tá? Quando eu pegar uma operação, vou estar explicando para vocês. Eu vou ver o movimento, vou estar explicando para vocês, ok? Então não se preocupem, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Pelo menos por cima, o que é uma liquidez, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, o que é liquidez e o que é a captura da liquidez, como é que ela é capturada. E depois a gente vai martelando em cima deste conteúdo, tá? Batendo nessa tecla até vocês entenderem todos os conceitos, tá? E vocês serem autodidatas suficientes, tá? Para que vocês abram o gráfico de vocês e identifiquem, ó, isso aqui é um ponto de liquidez, não, isso aqui é outro ponto aqui. Tá? Mas eu preciso passar outros conteúdos para vocês para que esse conteúdo ele fique mais claro para vocês. Tá? Então uma aula puxa outra. Vamos para a próxima.